Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar aí a live sobre trajetória de concursos com a doutora Cláudia. Cláudia já está entrando aqui. A gente mal entrou, a gente já tem mais de 200 pessoas aí na live. Cláudia entrando. Oiê, boa noite. Oi. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem? Beleza. Deixa o pessoal entrar aí. Pessoal, tô vendo aí que vocês estão... algumas pessoas estão fazendo umas perguntas aí sobre passaporte do apartheid. Pessoal, assim, eu já tenho falado bastante sobre esse assunto, fiz recentemente um post sobre isso, mas hoje, pessoal, o tema aqui é outro, tá certo? Vamos falar de outro assunto que também é muito importante nesse momento, que é passar em concurso público. Simples assim. É um assunto importante para a gente e é importante também na guerra cultural. Por que motivo? Porque quem é que dá as cartas, quem é que está dando as ordens, de onde vêm as normas que a gente está tendo que cumprir hoje? Quem são as pessoas que estão cobrando? Quem são as autoridades? E muitas dessas pessoas são as pessoas que passaram algum dia por algum concurso público. E essas pessoas estão dando ordens por aí e a gente precisa que nesses cargos de autoridade essas pessoas consigam lograr êxito, consigam ocupar esses espaços. A gente está em um momento em que a gente precisa fazer essa ocupação de espaços, como fala também o professor Olavo de Carvalho, que a Cláudia, inclusive, também, assim como eu, a Cláudia também é aluna do Olavo, já de muitos e muitos anos, e ela vai falar aqui para vocês hoje como é que foi a trajetória dela. A Cláudia é promotora de justiça lá em Londrina, e vai poder falar como foi a trajetória dela, e ao final também, se sobrar um tempinho tal, a gente fala um pouco desse assunto também, desse papel das autoridades hoje em dia, essas pessoas que estão passando em concurso, estão ditando regras, estão decidindo a vida das pessoas, viram juízes, se tornam promotores de justiça, delegados de polícia, enfim, pessoas que acabam tendo algum poder nas mãos, e esse poder ele deve ser muito bem empregado, deve ser empregado para o bem, deve ser empregado para garantir a liberdade do cidadão e não para constranger o cidadão, para coagir o cidadão, para transformar um Estado em um monstro, num leviatã gigantesco que oprime o cidadão. Os cargos públicos devem ser ocupados com responsabilidade, não por pessoas que têm síndrome do pequeno poder ou do grande poder que seja. Os cargos públicos devem ser ocupados por pessoas responsáveis, por pessoas que vão querer aplicar a lei, garantir a liberdade do seu semelhante e garantir, assim, a paz social no final das contas. E é disso que a gente precisa, de pessoas com essa mentalidade, ocupando os espaços e fazendo a diferença. Então, vou apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, a doutora Cláudia. Para quem frequenta meu perfil, vocês já devem ter visto a Cláudia por aí. A Cláudia, ela é promotora de justiça lá em Londrina. Ela é a criadora, fundadora do Fórum Educação, Direito e Alta Cultura. Esse fórum ele começou no ano de 2018 e aconteceu presencialmente por 2 anos seguidos lá em Londrina. E foram vários palestrantes, vários professores, influenciadores, jornalistas, enfim, para falar sobre cultura, direito, educação, religião, filosofia, enfim, uma série de coisas muito importantes para a nossa alta cultura, não só para o direito. Então, pessoal, espero que vocês curtam a live de hoje. A Cláudia vai contar para vocês como que foi a trajetória dela, vai falar um pouco aí sobre a carreira do promotor de justiça
E o que vocês quiserem saber, eu vou deixar um pouquinho aberto aqui o chat, vou ler um pouco as perguntas, daqui a pouco talvez eu tire as perguntas para a gente poder se concentrar um pouco mais na live. Então, seja bem-vinda, Cláudia. Fala um pouquinho aí para a gente sobre a tua carreira de promotora de justiça, né? O que te fez virar promotora? O que né, tocou no seu coração? O que te fez querer fazer concursos públicos? Fala aí para a gente quer te ouvir. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal. Boa noite aos alunos da Ludmila. É um prazer estar aqui com você, Ludmila, como sempre. Eu agradeço o convite. Na verdade, fui eu meio que me convidei, né? Para fazer uma live aí sobre a questão dos concursos. Então, vamos tentar aí ajudar o pessoal que estiver interessado a ingressar nas carreiras públicas. Bom, eu venho de uma família da burocracia estatal, tá? Não são pessoas que exerciam altos cargos, mas tem muitas pessoas, tanto da minha família materna quanto paterna, que trabalham para o Estado. Então, tenho tio que era delegado, tive tio nas Forças Armadas. A família da minha mãe é bastante voltada para o magistério. Minha mãe, professora desde os 14 anos. Uma das minhas irmãs, professora também. A minha irmã mais velha foi funcionária da Caixa Econômica Federal. Tive tio que trabalhou na Receita Estadual, enfim. Então, essa realidade dos concursos sempre fez parte da minha vida, né? Então, desde pequena, minha mãe, né, fazendo os cursos e fazendo concursos. A minha mãe fazia concursos até porque ela gostava, não porque ela quisesse mudar de carreira ou, enfim, trabalhava no Estado, mas às vezes fazia concursos no município também. Minha mãe gostava de fazer provas. Ela estudava para estudar junto com a minha irmã, por exemplo, para estar com ela fazendo concursos. Só que tinha um problema na minha família, para mim, né? A minha mãe e as minhas irmãs passavam sempre nos primeiros lugares nos concursos. Então, isso me dava uma certa responsabilidade. Mas a minha família também não queria que eu seguisse na carreira do magistério. E aí, eu meio que fui forçada a escolher uma outra carreira. E desde pequena me interessava pelo direito. Nas conversas de casa, eu sempre gostei das conversas da minha mãe sobre os tribunais do júri, porque ela também era convocada para ser jurada. Então, eu gostava de ouvir as histórias que ela contava dos júris que ela tinha participado. Então, isso sempre me atraiu. E aí, quando chegou na hora da escolha, enfim, eu acabei optando pelo direito. E já me apaixonei pelo direito penal no primeiro ano da faculdade. Era o que mais me interessava. É o que eu achava onde o direito era mais vivo. E aí fui criando um certo interesse pelas carreiras de polícia. Porque daí eu poderia trabalhar com o direito penal. O Ministério Público, lógico, eu pensava nele, mas achava que era alguma coisa muito inacessível. Então, eu já vou ter que fazer a minha primeira confissão aqui, né? Porque nós temos que ser muito verdadeiros aqui e falar a verdade. Eu não gostava da faculdade de Direito. Tá? Eu não me interessava muito pelas aulas. E eu preferia mesmo passar na biblioteca e pegar alguma literatura para eu ler. Então, eu ficava ou no fundo da sala lendo, ou respondia a chamada e ia para o lado de fora. Porque as aulas eram muito desinteressantes, os professores não nos motivavam muito, e então eu não gostava muito daquele ambiente, mas daí tinha ali uma obrigação de concluir aquele curso. Então, o que eu gostava era direito penal, processo penal. Tive sorte de ter alguns professores interessantes nessa área, e inclusive alguns promotores, mas assim, aquilo para mim era uma coisa impossível. Eu não gostava de estudar direito, tinha uma certa preguiça de estudar direito,
Então, para mim, era algo inalcançável, então eu pensava mais em ser delegada de polícia. Quando eu terminei a faculdade, eu ingressei na escola do Ministério Público. Tinha uma prova aqui em Londrina, eu fiz a prova e fui aprovada e comecei ali a fazer a escola. Mas, mais uma confissão. Ali era mais uma fuga. Porque nós terminamos a faculdade de Direito e a maioria dos alunos, pelo menos na minha época era assim, saíam sem rumo da faculdade. Por ser um curso muito amplo e que, ao final, você não sai com uma profissão, né? Ou você vai ter que fazer a prova da OAB, ou você vai passar num concurso, ou então você já tem alguém na família que é da área do direito, você já está colocado num escritório. Então, muitas pessoas saem muito perdidas. E foi assim que eu saí, mas ingressei na escola do Ministério Público. Isso, porém, não significa que desde o começo eu me dediquei a estudar para o concurso. Tá? Isso se deu lá pelo mês de setembro daquele ano, quando o professor me deu uma bronca na sala de aula. Um professor de processo penal, porque eu estava conversando com a colega. E aí ele me deu um chacoalhão naquele dia. E aquilo mexeu comigo. E naquela noite eu decidi que no dia seguinte eu ia me levantar para estudar. Era o dia 6 de setembro. No dia seguinte era um feriado de 7 de setembro. Então eu me propus a isso. No dia seguinte eu me levantei. Às 8 horas da manhã eu estava sentada à minha mesa com os livros. E ali eu comecei a fazer uma organização, um planejamento de estudo. Um pouquinho antes eu tinha começado a entender que era possível sim passar no concurso do Ministério Público. Até tive um professor que até brincou com a gente na sala de aula, depois se tornou meu amigo, né? Ele dizia assim, gente, qualquer idiota pode passar num concurso. É só sentar e estudar. Muita coisa é decoreba. Né? Então, você tem um programa que você tem que seguir. Você não precisa ser uma pessoa culta, você precisa focar naquilo. E eu falei, poxa, aí ele falou, ele era muito inteligente, mas ele falou assim, pô, até eu passei. Aí ele era, inclusive, formado em engenharia de Minas, tinha trabalhado no exterior nessa área e voltou para o Brasil, resolveu estudar direito, porque a família era da área, e foi lá, fez o concurso e passou. E aí, então, naquele dia 6 de setembro, foi o dia da viravolta na minha vida. Então, eu peguei o edital, vi quais as disciplinas que havia para o concurso do Ministério Público. Ali eu já sabia o que eu queria. Ali eu já tinha entendido a carreira que eu queria seguir e já tinha percebido um pouco da minha vocação. Então, eu peguei o edital do concurso do ano anterior, fiz uma divisão de disciplinas e aí eu decidi começar tudo do zero. Eu entendi o seguinte, que eu ia ter que refazer a faculdade de Direito, porque eu não tinha aprendido nada na faculdade. Eu não tinha e meus colegas também não tinham, tá? Vamos falar bem a verdade sobre a faculdade de Direito. E ali eu comecei. Então, o meu começo foi o seguinte, eu estudava 4 horas por dia. Eu sempre fui uma pessoa diurna. Então, eu sempre consigo fazer melhor as coisas durante o dia. Então, uma coisa que é importante é a pessoa se conhecer também. Não adianta ela querer, por exemplo, no meu caso, não ia adiantar que eu decidisse estudar à noite, se 9h30 da noite eu tenho sono e eu tenho que dormir. E eu tive a sorte de, nesse período, não ter precisado trabalhar, minha família, embora não tivesse condição financeira muito boa. A minha mãe falou, não, se é isso que você quer, vamos lá, vamos tentar. E aí eu comecei a estudar naquele mês de setembro. E logo em seguida teve uma prova da Escola da Magistratura aqui em Londrina, que era uma escola, na época, era meio difícil de ingressar. E aí, eu acho que mais ou menos com 1 mês de estudo, eu fui lá e fiz a prova. E eu fui muito bem na prova. Fui bem classificada.
E os meus colegas de turma da escola do MP meio que se surpreenderam comigo, né? Eles falaram, nossa, mas por que essa menina aí que nunca deu bola para nada, de repente ela vai lá, faz a prova e vai bem, né? E aí tinha dois amigos da escola que estavam estudando com mais seriedade já há algum tempo. E aí eles me convidaram para fazer parte de um grupo de estudos que eles estavam formando. E aí nós começamos a estudar juntos. Então eu estudava de manhã, 4 horas, e à tarde, 3 vezes por semana, nós nos encontrávamos na biblioteca da UEL para fazer um estudo em grupo. Então, esse grupo... E por que nós fizemos isso? Porque abriu um edital para o concurso do Ministério Público. A prova seria em setembro. E aí nós começamos a estudar mais ou menos uns 30 dias antes dessa prova. E todos vocês queriam a promotoria especificamente? Sim. Nós 3. Aí, o que aconteceu? Nós pegamos a prova do concurso anterior. A prova do MP, na época, tinha 100 questões de múltipla escolha. E como que nós fizemos esse estudo? O que eu vou contar aqui é importante, Ludmila, porque teve um resultado muito rápido, tá? Nós pegamos a prova e nós resolvemos resolver aquela prova de cabo a rabo, só que assim, entendendo cada linha de cada questão. Então, cada afirmação que havia na questão, nós íamos estudar sobre o assunto, porque daí nós íamos entender tudo sobre aquilo. Então, nos nossos encontros, nós resolvíamos poucas questões, por quê? Porque tudo que era perguntado, nós abríamos o livro e íamos estudar. Então, alguém lia, os outros iam discutindo e fazendo relações com aquele assunto. Então, nós levamos mais 30 dias para resolver essa prova. E no final, a gente já tinha aprendido bastante coisa. E aí, nós fomos para a prova. Deixa eu só fazer uma interrupção para aproveitar essa parte que você está falando desse estudo em grupo, porque uma das minhas grandes recomendações para o pessoal é justamente jamais estudar em grupo. Então, você está me passando aqui uma experiência que me parece foi positiva desse estudo em grupo. Você acha que esse estudo em grupo ele foi mais proveitoso do que se você tivesse feito o mesmo individualmente? Eu acho. Porque rendia muito, entendeu? E cada um em casa estudava um assunto diferente. Então, na hora de resolver aquelas questões, como nós estávamos em partes diferentes do estudo, um acabava ajudando o outro a entender o negócio. E trazia coisas que estavam fora da questão, mas que eram relacionadas àquilo, tá? E eu não conseguiria aprender nada daquilo se eu tivesse ficado 30 dias sozinha em casa. Eu não ia conseguir alcançar a quantidade de informação que eu obtive estudando dessa forma. Mas veja só, eu estudava à tarde 3 vezes por semana. Nas outras tardes eu estudava sozinha em casa. E todas as manhãs eu estudava em casa. Bom, fomos para Curitiba, fizemos a prova e nós 3 fomos aprovados na prova preambular. Foi. E aí acabou entrando depois no nosso grupo uma colega nossa de faculdade também que é juíza, tá? Então, ela passou a frequentar ali, embora não quisesse o Ministério Público. Mas como ela gostava bastante de direito civil e processo civil, ela também nos ajudava muito nessas disciplinas, porque quem estudava para o Ministério Público não tinha muita familiaridade, não se dedicava muito a essas disciplinas, né? Que juiz costuma gostar mais, e para a gente não são as disciplinas mais importantes. Então, com 3 meses de estudo, eu passei na prova preambular do Ministério Público aqui do Paraná, que era muito concorrido. Tá? E aí, chegou nesse momento, eu falei, mas o que eu sei de direito para ir para a segunda fase do Ministério Público e tal? Sabia muito pouco.
E aí eu fui para Curitiba fazer um cursinho específico para a segunda fase do Ministério Público. Era um cursinho de mais ou menos 40 ou 50 dias. E lá o pessoal que dava aula era mais familiarizado com as provas, tinha mais, né, o traquejo ali para ensinar tudo que a gente precisava ali saber para a prova escrita. Mas eu ainda Só antes de você prosseguir para a prova escrita, deixa eu só fazer uma pergunta em relação à prova preambular. Acho que no Rio a gente chama de preliminar. Tem alguns estados que a gente chama de preliminar, outros estados chamam de preambular, mas é a mesma coisa, né? Na época que você fez essa prova, isso aí foi em que ano que você está falando, essa narrativa? Mais ou menos. Oi, estou falando de 95. 95. Essa sua prova preambular, né, que aí o pessoal que está acompanhando, é aquela primeira etapa, é o provão, que a gente chama de provão. Essa sua prova preambular, ela era nesses moldes que a gente tem hoje, aquela muita letra de lei seca, ou naquela época tinha alguma coisa diferente? Olha, basicamente é lei seca, né, Ludmila? Mas a parte de penal e processo penal para o Ministério Público, ela é sempre mais complexa, tá? Então, tinha bastante coisa de doutrina, tinha bastante conteúdo também de jurisprudência do STJ e do STF. Então, mas para as outras matérias, era mais importante conhecer a legislação. E eu me dedicava a isso em casa, quando eu estudava sozinha nessa fase. Quando eu estava estudando para essa primeira prova, eu me dedicava bastante também a ler a lei seca. E na época, eu estou falando na época, gente, porque vocês estão vendo que eu sou velha, né? Hoje o concurso pode ter mudado muito. Então tinha. Mas pelo que você está falando, não mudou tanto assim. Porque hoje em então, dia ainda é mais ou menos assim, bastante lei seca na primeira etapa e cai bastante jurisprudência também. Então tem que ficar atentado ao enunciado. Se é de acordo com a lei ou de acordo com a jurisprudência do STJ, você se liga no enunciado e ajusta a tua resposta. Então, pelo visto, não mudou tanto de 95 para cá. Não, então não. O que é bom, né? Porque diminui os problemas com a prova. Né? Tanto para quem está corrigindo, né? Problema de nulidade de questão, esse tipo de coisa. Bom, aí eu fui para Curitiba, fui lá fazer o cursinho do Luiz Carlos, perdidona no negócio, né? Porque eu cheguei lá e lá estavam os profissionais de concurso. E aí ali naquele ambiente que eu senti a pressão. Nós até conversávamos outro dia sobre isso, né? Como eu tinha começado a estudar fazia muito pouco tempo, eu não tinha conseguido ler muita coisa de doutrina. Então, lá, o concorrente, ele quer te eliminar também na parte psicológica, né? Então, o pessoal comentava os livros que eu não tinha lido livros que eu nunca tinha ouvido falar. E, assim, com aquela segurança, eles me diziam, mas sem você ler esse livro, você não passa no concurso do Mini Paraná. Eu falei, bom, tô aqui, né? Então, vamos lá. Bom, eu fiz a segunda fase. E, para surpresa geral, eu fui aprovada. Surpresa para mim, inclusive, né? Em especial. E aí eu me vi na última fase do concurso do Ministério Público. Então, eu comecei a estudar em setembro e mais ou menos final de março eu tive a notícia de que eu, em maio, faria a prova oral do Ministério Público. E passando nessa prova, eu seria promotora. E aí eu tinha 23 anos de idade. Então, além da insegurança que eu tinha no conteúdo, eu também tinha insegurança, né, pela imaturidade, etc. e tal. Bom, fui para Curitiba, fiz lá o cursinho do Luiz Carlos, acho que foi um cursinho de mais ou menos 30, 40 dias, que daí era especificamente para essa prova oral do Ministério Público.
E aí eu fui lá e daí eu reprovei nessa fase. Assim, fiquei muito triste, né? Mas eu tinha plena consciência de que eu ainda não tinha o conhecimento e a maturidade que eu precisava. E aí... Você lembra se foram muitos reprovados ou você foi a única reprovada? Você lembra desses detalhes? Não fui a única, não. Reprovou bastante gente. Assim, eu acho que... Eu não vou ter certeza exatamente do número, Ludmila, porque não foi o que eu passei, né? Mas, assim, eu acho que passaram uns 30 e reprovaram, sei lá, uns 15, 20. Tá? Mais ou menos assim. E aí, quando eu ainda estava em Curitiba, abriu uma inscrição para concurso do Tribunal de Justiça, para magistratura. E aí eu fiquei naquele drama, né? Vou me inscrever, não vou, não é o que eu quero e tal. Aí eu morava com uma prima e uma amiga em Curitiba, e aí ela falou, não, vai lá, se inscreve, você já está aqui, já estudou, vai lá e vê como é, né? Falei com a minha mãe falou, não, faz. Uma coisa que eu acho interessante comentar, Ludmila, porque assim, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu tinha aquela ideia assim, se eu não passar no Paraná, eu passo lá em Rondônia, no Mato Grosso, sabe? É mais fácil. Vou lá. E a minha mãe falou assim, não, de jeito nenhum. Você vai estudar 2 anos para fazer concursos aqui no Paraná. Se nesse prazo você não passar, aí nós vamos conversar para saber... para decidir, né? Se você continua aqui ou se você vai para fora. Daí tudo bem você ir para fora. Você morava com a sua mãe, né? Morava. Você morava com a sua mãe, né? Então, sim. Era novinha, 23 anos, 24 anos, morava com a mãe. Então, a mãe ainda tinha esse tipo de ingerência na sua vida, né? Exato, e ainda dava esses pitacos. Ainda dava esses pitacos, certo. O que foi bom para mim, né? Bom, aí eu me inscrevi para essa prova da magistratura, né? Mas não estudava para esse concurso, não sabia o que era fazer uma sentença, mas eu precisava praticar, né? Porque e também para sentir que eu estava evoluindo. Teve uma outra coisa. Logo, um pouco antes de eu fazer essa primeira prova do Ministério Público, teve um concurso para procurador do Estado aqui no Paraná. E eu, meio na louca, fui lá e me inscrevi. Né? Eu não tinha feito nenhum... Me inscrevi e fui lá fazer a prova. E aí, eu fui reprovada por uma questão. Eu marquei uma questão certa, só que a lápis, e na hora de transferir para o gabarito, eu acabei riscando na bolinha errada a caneta. Fui lá pro fiscal da prova, olha, eu errei aqui e tal, não dá para consertar. Ele falou, não dá. É o computador que vai ler. Já era. Bom, eu perdi exatamente por conta dessa questão. Senão ali eu já teria embarcado numa segunda fase de concurso. Antes até do Ministério Público. Bom, aí eu fui lá fazer a primeira prova da magistratura. Achei muito fácil. Mas uma prova, assim, daquelas que dá muita nulidade nas questões. Tá? Uma prova que tinha algumas questões muito confusas e muito controversas. Que era algo que costumava acontecer nos concursos da magistratura aqui no Paraná. E aí eu falei, bom, embora eu tenha achado as questões mais ou menos fáceis, essas todas aqui, né, muito confusas, pode dar problema. E nessa prova eu reprovei por 5 questões. Aí minhas amigas, inclusive aquela amiga com quem eu estudava no grupo de estudos aqui em Londrina, que queria ser juíza, me ligou e falou, Cláudia, eu vou recorrer. Ela também tinha ficado por 1 ou 2 questões. Eu vou recorrer. Eu falei, eu não vou. Não, vamos recorrer. Aí uma amiga de Curitiba ligou e falou, recorre, me dá uma procuração e eu vou interpor esse recurso para você. E tinha o problema de razoar o recurso, né? E aí eu falei, eu não vou fazer isso. Recorre, interpõe aí, se me liberarem eu vou lá, faço a prova, mas eu não tô com cabeça, assim, para sentar e ficar procurando essas coisas. Para saber como fundamentar aí essas questões. Vai tomar meu tempo e eu tô focada em outra coisa.
Bom, aí receberam lá o recurso, me liberaram para fazer a prova. Eu fui para a prova escrita, tá? A prova da magistratura tinha bem menos disciplinas do que a prova do Ministério Público. E eu fui, e fui super bem. Teve matéria que eu tirei 10. Teve matéria, tipo, constitucional, que eu tirei 9, 90, 100. E, enfim, fui bem classificada. Mas aí, no final, meu recurso foi julgado prejudicado porque eu não tinha razoado, né? E aí eu continuei estudando para o Ministério Público. Final de 96. A segunda fase do MP e a terceira que eu reprovei já foi em 96. Final de 96, abriu outro concurso para o Ministério Público. Me inscrevi, já estava mais confiante e fui aprovada de novo na primeira fase. Aí eu falei, bom, dessa vez eu não vou fazer cursinho nenhum. Eu já não fazia cursinho, eu estudava em casa. Não vou fazer cursinho nenhum. E vou entender quem são os examinadores e vou me preparar em casa. E aí um dia, aquele amigo com quem eu estudava lá naquela primeira fase, a terceira amiga daquele primeiro grupo, ela foi aprovada nesse primeiro concurso do MP. Ficamos para trás, eu e o meu amigo. A que era candidata a juíza, ela foi aprovada nesse concurso da magistratura, esse que eu não recorri. E aí seguimos nós dois, eu e esse meu amigo. E ele foi para Curitiba estudar e eu fiquei em Londrina. Uma manhã eu estava lá estudando e tal, estava estudando, vou te contar o que eu estava estudando. Estava estudando a função social da propriedade. Livro do Edson Fachin, porque ele era o examinador indicado pela OAB no concurso. Aí ele me ligou e falou, Cláudio, o que você está fazendo? Eu falei, estou estudando. Ele falou, larga tudo. Eu falei, mas larga tudo? Como assim? Ele falou, larga tudo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o concurso foi anulado. Eu falei, o quê? Era dezembro, a prova ia ser no começo de janeiro. Eu falei, o quê? Ele falou, o concurso foi anulado, teve fraude no concurso. E aí foi aquele banho de água fria, né? Bom, aí remarcaram o concurso, acho que para março, alguma coisa assim. Aí tá, fui eu lá de novo para a primeira fase. Fui lá, passei de novo. O meu amigo reprovou. Aí continuei estudando em casa e aí já tinha conhecido um outro rapaz que tinha começado a estudar também. Ele era amigo daquela minha amiga com quem eu estudava no grupo, lá do começo. As pessoas vão se repetindo, né? E ele também estava estudando, estava bem dedicado, e aí me convidou para estudar com ele. E aí nós voltamos àquele esquema de nos encontrarmos algumas tardes para estudarmos juntos. Fomos para a segunda fase. Eu tô impressionada com isso, esse negócio do estudo em grupo. Eu tô impressionada. Você seguiu nessa toada aí até o final, né, no estudo em grupo. Isso é algo que eu realmente não recomendo, mas aí tá aí a exceção que eu acho que confirma a regra, né? Porque de fato eu acho que não funciona o estudo em grupo. Mas enfim, para você funcionou. Então aí funcionou. Por quê? Tá provado funcionou. Que nem todos os critérios valem para todas as pessoas, né? Ludmila, eu acho que funcionou pelo seguinte. Todas as pessoas com quem eu estudei estavam muito focadas, tá? E assim, estavam mais ou menos no mesmo nível, foram crescendo juntas. E assim, não tinha aquele negócio de ficar batendo papo, sabe? Fugindo ali do trabalho, né? E eram pessoas que realmente, assim, queriam a mesma coisa e queriam se ajudar, tá? Então, eu acho que isso também é muito importante. Você não pode estar estudando com qualquer um. Tanto que tinha pessoas... Não tinha fura-olho no grupo, né? Não tinha fura-olho. Tanto que várias pessoas queriam estudar e a gente falava, não. Tá? Porque senão não ia funcionar.
E aí nós dois fomos para a segunda fase. E daí para a terceira fase foi uma loucura, né? Aí eu estudava, ele era uma pessoa da noite e eu uma pessoa da manhã. Então, o que a gente fazia? Eu estudava de manhã, estudava um pouco à tarde, e à noite eu ia para casa dele. Eu não me lembro se eram todas as noites, tá? Eu ia para casa dele e lá nós ficávamos estudando, mas o esquema era de pergunta e resposta. Então tinha uns livrinhos assim, eu lembro que a gente tinha até um livrinho do Capês, que eram perguntas. E aí nós pegávamos aquelas perguntas e um fazia para o outro para ver se a gente conseguia responder certo, responder com rapidez, com clareza, né? E aí nós fazíamos assim, era tipo uma brincadeira, assim, um show do milhão, alguma coisa assim, entendeu? E aí era legal. E eu lembro que a mãe dele saía para ir para a igreja, né, com as amigas, e falava assim, tô indo lá orar por vocês, tá? E aí fomos para a prova oral. Eu fiz a minha primeiro, porque era por ordem alfabética, meu nome é Cláudia, né? Eu fui no segundo dia, ou no primeiro dia. O nome dele era João, ele foi no segundo dia. Então eu fiz a prova na véspera do meu aniversário e ele fez a prova no dia do meu aniversário. Então ele fez tipo um coaching e um relaxamento comigo antes da minha prova, né? Ficamos lá no carro dele, assim, antes de entrar lá para fazer a minha prova. E depois que eu fiz, aí eu fui passar para ele, né, o que tinha caído na minha prova e o que o pessoal falava que estava sendo perguntado e tal, né, para ele chegar mais preparado. Nessa prova, eu fui, assim, com a certeza que eu ia passar. Teve uma noite na casa dele que nós estávamos estudando e que nós estávamos tão afiados que chegou uma hora que a gente falou assim, meu, o que está acontecendo? Nós começamos a dar risada, levantamos, começamos a gritar e pular, tipo, passamos, ninguém vai nos tirar esse concurso. E a gente comemorou loucamente naquela noite, né? E aí eu fui, assim, muito segura para a prova. E aí foi o concurso que eu passei, ele passou também, e foi ali que eu ingressei no Ministério Público. Mas eu tive outras provas que eu também fiz, tá? Nessa fase que eu estava começando a estudar, teve um teste seletivo para advogado da Prefeitura de Londrina. E eu me inscrevi lá de gaiato também. E eu fui classificada. E ali eu fiz a prova com vários colegas de faculdade, veteranos, calouros, etc. e tal. Também passei, mas não naquela classificação que me colocasse já para trabalhar, né? Aquilo me motivou bastante para eu continuar estudando. E depois, quando eu estava fazendo meu segundo concurso para MP, abriu inscrição para a Procuradoria do Estado, que também é um concurso bem interessante, né? Então, aí, quando eu fiz depois que eu fiz a segunda fase do Ministério Público, teve a primeira fase na semana seguinte da Procuradoria, fui lá, fiz, passei. Aí eu fiz a prova oral do MP, passei. E aí eu fiz a segunda fase da Procuradoria, passei. E quando eu já estava trabalhando no MP, saiu a terceira fase, eu fiquei meio na dúvida se faria ou não, mas mesmo sem estar estudando, fui lá fazer. Passei também. Daí eu fiquei naquele dilema da escolha de duas carreiras, né? É um problema seríssimo na vida de uma pessoa, né? Passei para promotor e passei para procurador do Estado, né? Procurador do Estado. Passei para promotor e passei para procurador do Estado. Ó Senhor, o que fazer? Que dificuldade escolher uma dessas duas. Passei para as duas, o que farei agora? Que dilema. Esse é o dilema que a galera sonha ter, né? É o dilema que a Cláudia teve. Não, e assim, a Procuradoria tinha muitas vantagens, sabe? Assim, na época eles recebiam honorários de sucumbência nos processos, era uma grana bem boa.
Eles trabalhavam e moravam em cidades maiores e melhores, né? Eu sabia que no MP eu ia ter que me enfiar lá nas bibocas. E aí, quando eu era substituta, né, aí eu tinha que escolher. E aí fiquei naquele drama, né? Conversei com uma procuradora do estado, ela falou: não, a carreira é ótima, não tem muito serviço, a gente ganha bem, vai para cidade grande e tal, não sei o quê. E aí, como que foi que eu decidi? Eu morava num hotel, assim, um pulgueiro, sabe? E aí eu levava aquelas caixas de processo para ir lá, fazendo as manifestações à mão mesmo, as peças mais longas no notebook e tal, levava aquelas caixas que eu tinha muito trabalho. E aí eu estava à noite fazendo um parecer numa ação de reparação de dano contra o Estado. E era uma história muito trágica, assim, sabe? E aí, até alguém tá falando que eu fui parar em Autônia, é isso aí mesmo. Aí eu vi o parecer do procurador do Estado e eu pensei, meu Deus, se eu trabalhasse no lugar dele, eu teria que fazer esse parecer aqui que eu acho muito injusto, mas é o trabalho dele. Aqui onde eu estou agora, neste momento, eu posso fazer um parecer que eu acho que é mais justo, né, diante das circunstâncias. E acho que assim eu vou poder fazer mais justiça, ou pelo menos tentar, né? O nosso papel é sempre estar ali tentando. E aí foi assim que eu abri mão da carreira lá da Procuradoria do Estado. Então, Ludmila, a primeira coisa que eu acho, eu tô sem relógio, então eu não tô sabendo aqui, eu falo demais, tá? Faltam 18 minutos. Meu Deus do céu. Então, a primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que tentar achar a vocação dela, tá? Porque o nosso trabalho não é fácil, muitas vezes é muito solitário, muitas vezes nós somos muito mal compreendidos, então tem que ser vocacionado, né? Porque senão o sofrimento é muito maior. Eu tinha uma regrinha, tá? Eu falava que era a regra dos Ds. Então, eu tinha algumas palavras que me motivavam ali, que me davam um norte. Então, assim, ó, eu entendia que para eu passar, eu tinha que ter dedicação, eu tinha que ter determinação. Dentro da determinação está a persistência, né? Porque a gente reprova. Reprovar numa prova oral não é fácil, tá? Se alguém passou por essa experiência, sabe do que eu estou falando. Tem que ter muita disciplina, e eu consegui nessa fase ser muito disciplinada, tá? Eu tinha meus horários de estudo, eu tinha meus momentos de descanso, eu tinha a minha atividade física. Eu levantava 3 vezes por semana, às 5h40 da manhã, ia para a academia que ficava no fundo de casa, às 6h, chegava em casa, uns 7h10, tomava o café, via o noticiário, e às 8h eu estava sentada já começando o estudo. Então, tem que ter disciplina, né? Tem que ter foco. E, sobretudo, gente, joelho dobrado. O quarto D é o Deus na parada, tá? Eu não passei porque eu sou porque eu seria inteligente, porque eu tive mais oportunidade, mas eu tive porque eu e minha família estivemos ali, ó, durante todo esse tempo de joelho dobrado, pedindo para Deus que ajudasse e que, se aquilo fosse o meu destino, né, para que ele assim permitisse. Então, essa aí, rapidamente, né? Mas acho que falei bastante. Foi a minha trajetória aí para ingressar no Ministério Público. Muito que bem, muito que bem. Uma coisa que você falou aí em algum momento foi durante as tuas viagens lá para Curitiba, que você encontrava lá o pessoal, e sempre aparece um pessoal dizendo: pô, você não leu esse livro aqui? Pô, você não leu essa apostila que saiu? Pô, tu viu aquela apostila nova que saiu, tal, pô, muito boa, não sei o quê. Começa a aparecer esse pessoal te dizendo que você não leu o livro X, que você não leu o livro Y, que o livro Z é essencial, que aquela apostila tal é a apostila que tem o bizu. Cada hora aparece uma pessoa dizendo que tem um material X milagroso que você vai ter que ler para você passar. Isso aí acontece em
todos os lugares. Comigo era assim também. Aí você fica pensando, pô, eu não li aquilo. Mas é óbvio que você não leu, porque simplesmente não tem como ler tudo. É impossível, é uma quantidade de material absurda. Você tem que escolher o seu material e ficar fiel àquele material ali até o final. Simples assim. Só que sempre vai aparecer um pela-saco e vai dizer, pô, mas tu não leu a apostila tal? Pra quê? Pra te lançar ali a sementinha da discórdia, aquela sementinha da insegurança e para te tentar te tirar da jogada, para te deixar inseguro. Então, isso aí é uma das coisas que a gente não... É uma pegadinha que a gente não pode cair. Né? Ah, tem a apostila tal. Ah, pô, beleza. Obrigada aí pela indicação. Valeu. Fui. E segue pro teu material, amigo. É assim que faz. Assim, eu escolhi, né, alguns autores. Na época era mesmo mais ou menos assim, os mais conhecidos e tal. Não tinha uma grande variedade de livros de cada disciplina, eu tinha um ou dois, mas eu estudava com os dois e ia fazendo comparações, né? Ou fulano de tal diz isso, ou ciclano diz aquilo. Porque na hora da prova, eu teria mais substância para escrever, né? Então, às vezes... Na sua época era mais raiz. Hoje em dia não precisa nem fazer isso, porque hoje em dia a gente tem os esquematizados, que eles já colocam ali de forma esquematizada todos os entendimentos de fulano, de cicrano, entendimento A, entendimento B, fulano entende assim, cicrano entende assado. Hoje em dia nem esse trabalho raiz aí que você tinha de botar um livro do lado do outro e comparar, hoje nem precisa mais disso. Hoje a gente tem os esquematizados. Só fica a dica aí pro pessoal. Eu tinha um caderno em que eu fazia as anotações que eu achava mais importantes. Por exemplo, conceitos, definições, classificações. Quando tinha a divergência de entendimento entre os autores, eu anotava, o fulano de tal pensa isso, o outro pensa aquilo. Porque eu pegava esse caderno na véspera da prova. Porque daí você não vai pegar livro, né? Mas eu pegava, assim, via ali alguns conceitos e funcionou para mim uma coisa impressionante. Por exemplo, nessa prova escrita que eu fiz da magistratura, na véspera, eu abri o caderno e fui ler sobre ato e fato jurídico. Foi exatamente a dissertação que caiu na prova da magistratura. E eu estava com aquilo muito fresco, né? Aquilo tinha sido mais ou menos escrito com as minhas palavras. E aí eu fui super bem. Porque, assim, aí outra coisa importante, a questão da memória fotográfica, né? Por exemplo, os meus livros eram todos grifados, assim, marcados em amarelo, que eu achava importante. Então, chegava na hora da prova, eu me lembrava, falei, olha, isso eu vi, tá no lado direito, no lado esquerdo, no lado direito, em cima ou embaixo da página. E ali eu começava a puxar pela memória para tentar responder. E aí eu não me deixava, não me permitia me perder nessa sedução com dicas novas de livros, esquemas, resumos, porque eu tinha uma programação de estudo, né? Cada dia eu estudava determinada disciplina por tantas páginas ou tantas horas, e era dentro daquele livro que eu tinha escolhido seguir. Então, assim, eventualmente, assim, sábado é um dia que até hoje eu não consigo fazer muita coisa, né? Então, eu não estudava no sábado. Sábado era o dia que eu descansava, eu gostava de passar roupa, eu passava a minha roupa, limpava meu quarto, assim, arejava um pouco a minha cabeça. No domingo, para não ficar muito pesado, então eu separava alguns artigos sobre assuntos que eu queria ler, né, relacionados ao direito. Aqui no Paraná tinha o jornal Estado do Paraná, que a minha mãe assinava a edição de domingo, porque ela tinha um caderno chamado Direito e Justiça. Então, ali vinham alguns artigos interessantes, vinham atualizações jurisprudenciais. Então, eu lia isso assim no domingo, com a cabeça mais tranquila. E isso também ajudava, né, para eu tá mais tranquila durante a semana e ter mais material para me subsidiar no momento da prova escrita ou da prova oral. Isso aí. Em relação você falou
ainda há pouco sobre a vocação. Quero aproveitar aqui os últimos minutos da nossa live para tratar desse tema. Porque muita gente procura o serviço público, né, o concurso público, por conta da questão da estabilidade. Eu mesma, o grande atrativo, né, quando eu comecei a fazer concurso, né, ali nos meus 19 anos, era a estabilidade, né, você ter um cargo fixo, ali garantido, a aposentadoria garantida, aquela coisa toda, que foi o que me atraiu para os cargos públicos ali quando eu tinha meus 19 anos, passei no meu primeiro com 20. E em nenhum momento, né, ali nos meus 19 anos, né, era uma menina, tinha se passado pela minha cabeça a questão de vocação. Simplesmente eu estava buscando a estabilidade, tentar né, colocar os pés no chão na vida e seguir meu rumo. Entretanto, para esses cargos mais de autoridade mesmo, né, um juiz de direito, um promotor de justiça, um delegado, um procurador da República, enfim, tem alguns cargos que me parece que a questão da vocação ela fala mais alto do que em outras carreiras, né? Posso estar enganada, mas enfim, tem carreiras que têm essa, digamos assim, esse poder mesmo, poder de ditar regras, poder de decidir a vida das demais pessoas. Então, isso me parece que são carreiras que exigem, de fato, uma certa vocação. Embora muitas pessoas façam concurso para essas carreiras buscando o salário, justamente porque têm o maior poder, né, tem, né, uma atribuição de mais responsabilidade social, são as carreiras que pagam mais, são essas carreiras da área jurídica, né, que a gente chama de os altos cargos aí da seara jurídica. Então, essas carreiras me parecem que exigem mais essa questão da vocação, mas muita gente não observa isso e acaba fazendo mesmo por conta do salário. E aí a gente vê uma série de problemas, né, que a gente tem enfrentado hoje, me parece justamente por conta dessas pessoas que entraram nessas carreiras sem ser vocacionadas e estão aí, né, decidindo a vida das pessoas, né, colocando todos nós numa situação de verdadeira opressão, servindo como botinas estatais, esmagando a nossa cabeça, quando, né, espera-se de um agente público dessa envergadura que ele não seja um instrumento de opressão, mas sim que ele seja um instrumento, né, de segurança jurídica, um instrumento que garanta a liberdade, né, a sua própria liberdade, da sua família, do seu semelhante, dos demais cidadãos. Então, me parece que falta essa visão de quem está entrando, sobra muita soberba e falta maturidade, falta pés no chão para compreender o que está acontecendo no mundo e compreender exatamente o seu papel no mundo e compreender que Deus não vai te dar um grande cargo dessa envergadura e vai esperar que você seja um pusilânime. Uhum. Né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? A quem Ludmila, muito é dado, muito será cobrado. Então, não tem como fugir disso. A pessoa que usa um cargo desse para o mal, para perseguir o seu semelhante, para violar as leis, essa pessoa ela vai ter muito o que se explicar, né, no momento da sua morte, no momento que ela vier a ser julgada, não no plano aqui dos homens, né, mas no plano divino. Olha só, eu conversava muito com a minha mãe, sabe? A minha mãe era muito referência para mim, e até por conta dela eu gosto tanto de ler, gosto de literatura e tal. E algumas coisas me marcaram muito desde pequena, sabe? Então, quando eu resolvi que eu queria ingressar no Ministério Público, a minha mãe me perguntou, mas por quê? E aí eu falei para ela que eu entendia que aquela carreira é a que me daria mais independência, né? Que eu poderia ter mais liberdade para fazer um trabalho que eu achava que seria o correto.
Lembrando que, como eu disse, eu sempre gostei muito de direito penal, né? Então, essa é uma área muito delicada. E aí, um drama que eu vivo na instituição, desde que eu ingressei, até mesmo antes, era o seguinte, né? O papel do promotor de justiça como o agente de persecução penal. E eu sempre tive comigo que, em determinado momento da história, eu teria que me colocar algumas perguntas. Será que essa lei que está aí, ou a forma como as coisas estão sendo feitas, não vão violar a minha consciência? E aí, conversando isso também com a minha mãe, né? Enfim, eu decidi que tem coisas que eu não vou fazer, tá? Que não tem cargo e não tem dinheiro que apague as minhas crenças e os meus valores. E até um dia, um pouco antes da minha mãe falecer, eu conversando com ela, falando dos problemas do Ministério Público, enfim, esses conflitos todos, né? Ela me lembrou disso que eu falei para ela. E ela falou, Cláudia, quando eu te perguntei isso, eu também perguntei, mas e se um dia quiserem que você faça alguma coisa com a qual você não concorda, o que você vai fazer? E eu falei, eu vou embora. Eu saio fora. Então, a gente também não deve ter muito apego ao cargo. Tá? A gente tem que ter outros horizontes. Porque pode chegar esse momento de você dizer, olha, isso eu não faço, isso eu não aceito. E não tem dinheiro e não tem uma pessoa que possa me convencer a fazer o contrário só para me manter no conforto. E a minha mãe também sempre me ensinou que toda legislação, esses benefícios que você falou, né, estabilidade, vitaliciedade, isso depende só de uma canetada. Então, ela sempre falou, olha, nunca gaste muito, né? Sempre entenda que a sua aposentadoria nunca vai ser da forma como você está pensando. Hoje é assim, daqui 5 anos muda, daqui 10 anos muda de novo, daqui 20 vai mudar de novo. E é exatamente isso que a gente está vivendo. Então, eu entrei em 97 e desde lá já ocorreram muitas alterações, sempre para piorar, né? Então, a gente também não pode entrar achando que vai ser assim para sempre. E isso eu falo sempre para os meus estagiários, em especial aqueles que já passaram em concurso, tenho alguns já aprovados, e eu sempre falo isso para eles. É isso aí. Falou tudo. Essa questão da estabilidade, de fato, ela existe no serviço público, ela é maior do que no setor privado, evidentemente, mas a rigor, não existe propriamente uma estabilidade na vida, porque a vida é instável por si mesma. Então, existe, de fato, uma estabilidade maior no serviço público, mas ela não é absoluta, ela é relativa. Então, com uma canetada, tudo muda. Então, hoje em dia, para entrar no serviço público de forma digna, você já tem que entrar exatamente com esse pensamento, com o pensamento de que você tem os seus limites, os seus princípios, e você não vai aceitar fazer tudo o que te mandarem. Se te mandarem fazer uma coisa torpe, você vai fazer para sustentar o teu salário, para sustentar o teu cargo, né? Se eu tiver que fazer uma coisa torpe, eu simplesmente vou pegar minhas coisas e vou me embora, exatamente do jeito que você falou. Então, a gente tem que estar preparado para fazer esse tipo de coisa. Ou fazer também, resistir o máximo que você conseguir e tentar trazer outras pessoas, né, para esse lado da luz, para o lado do bem. Então, né, ou você vai embora, ou você resiste. Como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Demorou para eu entender essa frase, né? E é exatamente disso que nós estamos falando. Não existe segurança nada. Então, como diz o professor Olavo, nós não temos que procurar segurança, nós temos que buscar força. Muito bem, então vamos fechar a live com essa frase do professor Olavo. Fechou muito bem. Cláudia, obrigada aí por ter contado a tua trajetória.
né? Parabéns aí pelos teus esforços aí com esse trabalho aí de leitura de livros que você faz dentro da EDA. A Cláudia é uma grande, além de promotora de justiça, é uma promotora de eventos e é uma promotora de literatura, porque ela promove a literatura nacional, ela, né, traz aí para o Brasil obras que até então não eram traduzidas para o português, está trazendo aí para o português, está trazendo obras clássicas, trazendo Scalia, trazendo muita coisa boa para enriquecer a nossa literatura jurídica. Então, não é só uma promotora de justiça, é promotora de justiça, promotora de eventos, e promotora literária, promotora cultural. E promotora de festas. Da nossa alta cultura. Promotora de? Festas. Como? De festas, sem dúvida. Sem dúvida. Cláudia, obrigada. Tudo de bom. Você é uma grande amiga. E estamos juntos aí nessa batalha cultural. Tamo junto. Tchau, gente. Beijão, Obrigada, gente. boa noite. Tchau, tchau.